Bom, agora a gente está ao vivo através da página da Casa de João Irmão Francisco. Vamos só aguardar alguns minutos enquanto as pessoas recebem as notificações, né? Começam a acessar e daqui a pouquinho a gente começa. Dando boas-vindas às pessoas que já estão chegando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Grande abraço em todos os irmãos aí do nosso saudoso Ceará. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui o amigo Zé Otávio, diretamente de Campina Grande, na Paraíba. Ele vem conversar conosco sobre essa situação, né, Otávio, que a gente está passando, né, essas realidades que muita gente está vivendo nesses dias difíceis, né. Vamos ver aqui o que é que o Espiritismo tem a dizer a nós sobre essas questões, né, que ensinamentos ele nos traz para cumprir bem essas provações, né, esses desafios que nos são colocados. Vai ser um prazer, e eu estou falando aqui agora como alguém que experienciou, né, no Sim, próprio sim, corpo físico, para sim. além da teoria, né, a experiência da doença. Eu tive duas doenças sucessivas há pouco tempo atrás. Eu estava com dengue e, nessa sequência, minha esposa adquiriu Covid-19 na sua tarefa como delegada de polícia, né, na linha de frente. É uma das linhas de frente é o trabalho policial, né? E ela veio para casa, assim, 5 dias depois dos sintomas dela, eu comecei a ter os meus. Para mostrar como a ciência é bem precisa, às vezes, nas suas previsões, né? E Sim, assim, eu sim. tive uma pneumonia, a pneumonia estava começando a dar algumas fibroses já no pulmão, né? É uma doença muito pesada, porque a dengue já abaixa um pouco a imunidade, você está no corpo físico, né? Mas eu consegui, graças a Deus, reverter, né? Que bom, Isso que bom, permite que eu esteja encarnado aqui agora. que bom. E estamos todos torcendo que cada dia você fique melhor ainda. Sabemos que você ainda está num processo de recuperação, né? Foi muito recente, mas estamos felizes em recebê-lo e saber que você está conseguindo se recuperar bem desse processo, né? Obrigado, meu irmão. O corpo é uma herança, né, de nós mesmos. Então, assim, as nossas limitações e possibilidades no corpo, elas são muito um reflexo do que nós fizemos com o nosso corpo no passado, né? Então, às vezes, uma pneumonia que você recebe em parte, você está no trabalho do bem, então o que você teria que receber como um câncer de pulmão, uma tuberculose grave, um problema pulmonar de fibrose grave, aquilo é muito atenuado, né? Porque o trabalho no bem, o bem que nós fazemos, como diz o Emmanuel numa mensagem inesquecível, o bem que fazes é o teu advogado onde quer que vás. Ou a gente pode lembrar de André Luiz, né? Que ele fala, todo aquele que opere e coopere de espírito e coração voltado para o bem, estou dando liberdade aqui da citação, aumentando um pouquinho, né? Pode esperar sempre o melhor, não é promessa de amizade, é lei. Então, sem dúvida, provavelmente a gente teria que passar por coisas muito piores, né? Porque mérito pessoal a gente não tem muito. Mas a misericórdia divina, ela potencializa essas migalhas de esforço que a gente faz, né? E permite que a gente tenha a chamada moratória encarnatória. Então, às vezes, o corpo está numa direção, você sente a gravidade, você se entrega, Uhum. né? Como dizia o meu inesquecível amigo Hermógenes, professor da adolescência, professor de yoga da minha mãe, viajava para o Rio de Janeiro e eu ia, fazia Hatha Yoga na adolescência e na infância. Tive esse privilégio, sabe? E ele dizia, né? Ele citando uma norte-americana inesquecível também: entrego, confio, aceito e agradeço, né? Os japoneses dizem que nós devemos nos colocar, que eles preparam carpa para o almoço, né? Eles fazem pratos maravilhosos com carpa, que é um peixe aqui que a gente come pouco, né? Aliás, a gente não come no Brasil, é mais ornamental, né? Eles têm tipos de Uhum. carpa que eles comem, né? Ou uma garopa, que a gente tem que ser como aquele peixe esperando ser partido. A metáfora deles é assim, é total entrega, né? Então, assim, enquanto a mente se aferra à necessidade de permanecer encarnada, enquanto o pensamento humano, do ego humano, ele tenta impor a Deus o final dos acontecimentos, eu não estou querendo dizer aqui
que a pessoa não deva ter desejo de viver. O desejo de viver, ele é uma oração, ele é uma prece, né? Quando você deseja fazer o bem e esquece de si, você movimenta a saúde em si e a recuperação. Mas você não deve impor a divindade, né? Então, ao mesmo tempo, a gente deve desejar e entregar os nossos desejos nas mãos de Deus. Desejar, trabalhar no sentido, né? Eu já faço algumas confiar, coisas né? assim. E E confiar. confiar, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, né? A gratidão é essencial. Então, assim, sabe o que eu fazia no período máximo da doença mesmo? Eu começava a pensar nas minhas células como herança dos meus pais e dos meus antepassados. Começava a agradecer, sabe? Aquilo tudo que você reclama, o cabelo, não sei o quê, né? Você esqueça isso, agradeça, né? Comece a agradecer, e você vai massageando essas células, transmitindo aos seus antepassados, aqueles que vieram antes de você, prepararam a sua herança genética, que não foi uma herança de solução de continuidade, é uma herança de amor, né? De permanência na Terra, e você começa a abençoar essa origem, você começa a se abençoar. O corpo, por exemplo, é um presente dos pais. Se a gente tem mágoa dos pais, a gente amaldiçoa o corpo. Ninguém é feio. Nós somos a herança de muito amor, né? Então, quando a gente agradece, o corpo é o corpo que a gente precisa. É o corpo necessário à evolução. Então, o corpo, quando é bem cuidado, né, ele começa também a nos agradecer, ele começa também a corresponder bem. Por isso, eu sempre digo a quem está doente, sabe, Felipe? Dobre a cama. Não aceite tantos favores da esposa, dos filhos. Levante-se, lave as vasilhas, sabe? O que você conseguir fazer, faça. Nós sabemos que hoje, até nos hospitais, as pessoas se levantam, né, e andam no corredor, portanto, aquele conceito de repouso absoluto desapareceu. A gente faz repouso quando é indispensável, né? O Mas estímulo a gente agora é precisa... para você se movimentar, para você não ficar parado, né? Porque a musculatura é muito importante. Quanto mais massa magra você tem, mais saudável você é. Mas existem outras instâncias, quando a gente tem boa vontade, a gente movimenta, né, a força dos nossos centros espirituais para que mantenha a partir do nosso perispírito, né, reflita no duplo etérico e consiga secretar as nossas glândulas, que correspondem aos centros espirituais, que os indianos antigos chamavam de chakras, né? Nós conseguimos secretar substâncias saudáveis. É assim também, quando você começa o exercício aeróbico, eu estou começando a fazer isso agora, né? Já deve ter agora uns 15 dias que eu comprei uma esteira, estou todo dia na esteira, né? Quando você começa e você estava parado e você estava doente, você sente um cansaço, mas passa dos 20 minutos, você sente aquela coisa boa, né? Não sei se você já sentiu isso no exercício aeróbico. Os 20 minutos acabou a dor, acabou tudo. Só faz tempo que eu não estou praticando, mas eu já senti. O seu corpo, as substâncias que as glândulas produzem, elas conseguem fazer você se sentir melhor, né? Então, começa na mente. A mente, eu sou útil, eu quero ser útil, eu me esqueço da minha dor, eu me esqueço da minha doença, e eu desejo ser útil aos meus filhos, eu desejo ser útil à minha esposa. Eu quero continuar trabalhando com o movimento espírita, porque a oração pela cura própria pode conter egoísmo. Quando você, estando doente, esquece de si mesmo e ora pelo outro, você abre um portal espiritual. O egoísmo e o orgulho são as nossas duas chagas, e são as duas maiores doenças, né? Pessoas doentes pensam muito em si mesmas, costumam ser muito egoístas. Pessoas doentes têm pensamento fixo na doença. É necessário soltar a doença. Por isso que eu dei o exemplo da carpa, da garopa que está lá em cima, o salmão, espera o que acontecer, né? Ele está entregue, né? Então é importante que a gente entregue, confie, aceite e agradeça nessa resignação ativa, né? Eu vou usar todas as instâncias da minha alma e a minha vontade, está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, tem um capítulo específico para a vontade. Estamos falando das potências da alma que são despertas pela vontade. É a vontade que mobiliza, né? O sentimento que vai mobilizar a vontade, e com esse sentimento a gente pega essa secreção, não falei das glândulas, né? E dos hormônios, é uma secreção da mente, o Emmanuel compara assim, perfeitamente, o pensamento. O pensamento é uma secreção da mente mobilizada pelo sentimento, né? Então, quando você mobiliza os desejos de servir e continuar, seu corpo se mantém saudável, né? Tanto que, quando é assim, uma vez eu li um provérbio oriental que dizia uma coisa que hoje faz muito sentido para mim na circunstância que eu estou vivendo. Melhore sua postura, sua saúde melhorará significativamente, né? Porque quando você passa por uma pneumonia, você tem que respirar longos alços. Você pega o Emmanuel falando em algumas mensagens, respire a longos alços, né?
Então, assim, quando você... No Nordeste tem uma expressão, eu sou de Minas, eu fico muito atento à linguagem, né? Vocês falam assim, fulano se amofinou, não tem isso? É. Fica assim, né? Então, aqueles idosos do passado tinham a pneumonia e começavam aquela postura aí, as vértebras empurram aqui embaixo, que a gente tem que respirar plenamente com o diafragma, né? Para absorver a energia vital, o fluido vital do planeta, né? Que nos abastece. Então é importante que a gente esteja, eu estou pronto. Por isso, nos romances históricos do Emmanuel, é muito comum você ouvir a expressão assim, sempre da boca de Jesus, levanta a cabeça. Os filhos da luz devem enfrentar os desafios de cabeça erguida, né? Porque você está pleno, você está decidido. Não importa a circunstância que você está atravessando. Se for para desencarnar, que eu desencarne de cabeça erguida. Para isso, tem que ter confiança em Deus. A gente tem que cultivar o sentimento da confiança que abastece os celeiros do nosso coração. Eu acho que essa foi a grande lição que o José do Egito deu ao faraó. Assim como Paulo de Tarso diante de Nero, José tinha um papel importante diante do faraó. O faraó era um homem que confiava nas suas possibilidades materiais. Então ele conta para o José um sonho. E o José, José do Egito, lá na Torá, ele dá o exemplo para o faraó de que nós devemos ajuntar em celeiros. E esse exemplo é amplo, para além do exemplo específico, nós podemos subdividir uma série de outras possibilidades de pensar, né? Já que nenhuma escritura serve a particular interpretação, nós podemos chegar ao miudinho da escritura e adaptar, por exemplo, quando você passa pela possibilidade da desencarnação, você vai imediatamente no seu celeiro para angariar lá o que você juntou de convicção de mortalidade, né? As desencarnações que ocorreram na minha família, eu não me esqueci até hoje de duas frases que eu ouvi. Quando meu avô, muito querido ao meu coração, partiu para o mundo espiritual no dia 7 de junho de 2009, meu guia espiritual transmitiu uma mensagem pela psicografia que dizia: a alegria do reencontro excederá, superará a tristeza da separação, né? E eu digo assim, quem passa pela desencarnação não deve brigar com a morte. A morte é uma possibilidade humana a todo momento, né? Então, assim, uma vez ocorrida a morte, nós devemos aceitá-la e trabalhá-la dentro de nós, o que não significa que o evento da morte do nosso estágio evolutivo seja um evento simples. Muitas pessoas que estão me ouvindo estão passando pela possibilidade da desencarnação. E é bem provável que algumas dessas pessoas que estão me ouvindo estejam com os iames do corpo físico frágeis. Quando a gente fica nessa circunstância, eu já passei por isso, a gente abre a percepção espiritual. Quando os liames que nos prendem ao corpo físico do pretérico, ele não está com aquela saúde, você começa com frequência a ver parentes desencarnados, você começa a ser visitado com mais frequência, né, pelos seus guias espirituais, né, e uma coisa interessante... Similar ao estado de sono, né? Exatamente, mas isso nem sempre significa desencarnação. Uhum. Uma coisa interessante da condição do encarnado, né, é que nós não sabemos, a vida é um pergaminho que se desenrola aos poucos. Então nós não sabemos exatamente o que vem depois, né? Essa é a condição da encarnação. Assim, por mais consciente um espírito, ele pode, por exemplo, ser avisado da desencarnação. Tem um amigo meu em Belo Horizonte que tinha uma prece num casamento para fazer e 3 meses antes ele disse que não poderia, tinha que ser no outro dia. Ele já sabia da desencarnação dele, né? É um privilégio espiritual angariado pela evolução, né? Assim, quanto mais a gente evolui, mais a gente é consciente dos processos. Yogananda, o grande yogi, ele também previu a própria desencarnação, né? E assim uma série de outros espíritos. A maioria de nós, vamos pensar em termos de padrão evolutivo, não estamos ainda preparados para ter tal consciência, né, do que vai nos ocorrer. Então a vida é aquele pergaminho que nos desafia. Quando a gente vai encarnar, a gente sabe um roteiro. Acontece que nós temos livre-arbítrio. Se a gente fosse muçulmano, a gente diria assim, maktub, estava escrito, né? A gente é espírita, então nós não acreditamos em determinismo. O único determinismo que nós temos é a evolução. Nós temos um devir representado pelo nosso livre-arbítrio, né? Para exemplificar isso, antes que a gente volte a falar da desencarnação, vale a gente lembrar que, por exemplo, quando você prejudica alguém, você causou a desencarnação de alguém, esse alguém vai estar diante de você numa outra circunstância evolutiva que uma resposta possível
apenas possível, é causar também a sua desencarnação. Digamos, quando ele cruza o seu caminho encarnatório novamente, quando as duas energias se encontram, ainda que em corpos diferentes, elas sentirão uma animosidade, uma repulsão de fluidos, né? Agora, o que ele fará com isso é a escolha dele. O Emmanuel sempre nos fala que, quando nós prejudicamos alguém, abre-se a possibilidade de nós retornarmos na mesma moeda. Eu vou parar aqui para explicar uma coisa, né? Isso é bem da compreensão espírita do fenômeno. Se há uma causalidade, a espiritualidade vai intuir, ela vai aconselhar, mas ela não vai impedir, né? Então, assim, se você não merece, aquilo não virá para você. Se você plantou e o outro não te perdoou, ele será submetido à possibilidade de aumentar a causalidade, piorar o problema, empurrar a bola de neve da causalidade, pagando na mesma moeda, né? Nesse momento, nós temos aí a clara expressão do livre-arbítrio, porque quando ele perdoa, ele consegue diminuir séculos e séculos por vez de sofrimento. O assassinato é um exemplo bom disso, né? Então, da mesma forma... Sim. E a gente entendendo a justiça de Deus, a gente não vai sofrer nenhum mal a mais do que a gente precisa sofrer também, não é isso? Somente o necessário à nossa evolução. Está no livre-arbítrio dele fazer ou não o mal. Uma vez fazendo, se nós sofremos esse mal, é porque precisávamos também passar por isso, né? E tem uma outra circunstância, o tempo que nós convivemos entre o que nós fizemos e agora é um tempo precioso. Vou fazer uma comparação assim, quando você recebe um filho que era seu inimigo, você causou a desencarnação dele, aquele espírito reencarna como seu filho, né? Então, você tem o tempo da infância para transformar aquela impressão ruim que ele tem de você, com sacrifício. Sacrifício geralmente é uma palavra associada a sofrimento, mas com amor, né? Uhum. O amor relativiza o tempo. Quem diz isso é o padre Antônio Vieira, analisando os últimos momentos de Jesus com a gente, num dos seus sermões. Ele diz que para a gente, né, parece uma eternidade, ser chicoteado, ficar na prisão, mas para ele era pouco, ele queria ficar mais, né? Então, o que relativiza o tempo é o sentimento. Então, se você consegue intensificar, que o tempo não é quantidade, ele é intensidade, né? A quantidade é uma expressão humana para designar o tempo é intensidade. Os espíritos muito elevados não contam o tempo como nós contamos, né? Então, você consegue acelerar a evolução quando você consegue acelerar a mudança de sentimento em relação às circunstâncias. Então, se você consegue, porque quando você oferece ao outro o melhor de você, o outro como espelho, lá no Pensamento e Vida, né, espelho da mente, espelho do sentimento, ele vai oferecer a você o melhor também. O que significa claramente que se você encontrar um ladrão que acaba de assassinar alguém e a sua atitude em relação a ele for outra atitude, ele certamente não atirará em você, né? Ele vai escolher, não a esmo ali, em quem ele vai atirar, no banco que está sob o seu poder, né? Então, assim, quando a nossa mente cruza o magnetismo de outro, nós imediatamente comunicamos de forma ainda não controlável, de imediato por nós, todos os nossos sentimentos. Então, o tempo entre a ocorrência e o momento presente é o tempo que você teve para mudar aquilo. Não só mudar o outro, que às vezes você não conviveu com o outro esse tempo, mudar a você mesmo o tipo de vibração menos ou mais agressiva que você tem, né? Uhum. Então, assim, o perdão, por exemplo, ele não exclui a vigilância. Então, quando você pega a lição do Evangelho com o Espiritismo sobre o perdão, ele fala sobre a repulsão dos fluidos, que não pode haver a mesma confiança que há entre os amigos, entre pessoas que desconfiam de si, né? Necessariamente. A ideia equivocada do amar o vosso inimigo, né? De achar que por isso não deve haver esse cuidado que você está falando, né? Nenhuma circunstância humana, Felipe, tira de nós o esforço do discernimento. Então, nós temos que discernir o sentimento, né? Não há menor esforço na evolução. Então, o tempo todo, né? O que eu falo com o outro modifica o tempo todo. Por exemplo, eu chego em casa, né? A atitude com a qual eu encontro a minha esposa e as minhas filhas faz toda a diferença no que vai ocorrer no resto da noite. Vou citar um exemplo aqui do livro Há 2000 Anos, Públio Lentulus se encontrando com André de Gioras, onde ele tem a possibilidade de não prender o filho Saul, né? É uma possibilidade, você está se recordando? É quando o Públio Lentulus manda prender o Saul e o André de Gioras vem pedir para soltá-lo, né? Públio Lentulus, no seu orgulho, responde que não vai soltar, mas como ele tinha algo de sentimento no seu coração, depois ele resolve soltar. Mas havia um pretor chamado Sulpício Sarquínios que já havia vendido o menino como escravo, né? Das galés. Então, assim, ele fica sem saber o que ele fez,
Ele pensa que libertou o menino, que o André de Horas está bem com ele. Acontece que ele causou um sofrimento enorme e arrumou um inimigo enorme quando ele teve, por uma fração de segundo, a chance de fazer diferente, né? Então, existem essas circunstâncias da vida, né? Que realmente mudam. Então, assim, por que nós geralmente não mudamos? Que a nossa evolução não permite que a gente dê um salto e mude a tendência dos acontecimentos, né? Por isso, o médium, claro e evidente, vê no mundo mental a tendência. Por exemplo, se você for a um médium passado, uma série de médios viram a tendência para a qual a humanidade caminhava, né? Isso não significa que tenha que ser assim. Ao longo do processo da pandemia, por exemplo, vem a misericórdia divina. A dexametasona, o médico experimenta e dá certo, é um anticoagulante que está aliviando, é a vacina que vem mais rápido, né? Vocês já pensaram, no final do século XIX, Louis Pasteur, o que foi a descoberta dele? Meus amigos, até a década de 1920 tinha gente que duvidava ainda que existissem bactérias. Então você tem os vírus, né? Você tem aqueles nanômetros, aquela coisa bem pequenininha, o vírus é minúsculo, e o vírus ele não tem capacidade de fazer o próprio processo, ele tem que infectar uma célula, né? Você tem a bactéria, que ela já tem processo celular, e você tem o verme, que em relação a eles a gente chama de parasita, né? Todos eles de certa forma são, mas assim, tem a terminologia. É um ser bem mais evoluído, né? Gigantesco, né? Assim, a gente já chegou, alguns de nós já vimos vermes, né? Então, assim, cada um deles tem um ciclo evolutivo, mas todo esse mundo era invisível, assim como você não vê o mundo espiritual hoje em dia, né? Todo esse mundo era invisível. Aí, a medicina hipocrática, né, que renasceu entre o século XVIII e o século XIX, as pessoas diziam, não, são os eflúvios, os miasmas, daí a palavra, que vem das águas pestíferas, aí do rio Cocó, do açude de Bodocongó, em Campina Grande, né, que estão causando essa doença. Vocês acham que eles estavam totalmente errados? Era a bactéria. Quem teimou em falar que era miasma estava errado, devia ter aceitado a grande descoberta do Pasteur. Pasteur testou, por exemplo, por que fazia parto no mesmo lençol e as mulheres morriam. Descobriu com isso a bactéria. E o Pasteur foi assim, uma figura, um médium da misericórdia divina fantástica, que ele permite fazer o processo, por exemplo, da pasteurização, entender e controlá-lo, e ao mesmo tempo controlar a proliferação das bactérias, né? Mas ao longo do século XX se descobriu os vírus, por exemplo, em relação ao Covid-19, se você tiver uma pneumonia do Covid, você vai descobrir que você está tomando antibiótico para controlar uma possibilidade de bactérias se associarem à infecção. Porque é uma infecção, a pneumonia viral. Então, assim, os antibióticos que nós temos não respondem aos vírus, né? Então, assim, esse mundo invisível continua existindo. Nós conhecemos bactérias, nós aprendemos sobre os vírus, né? Mas existem os miasmas espirituais que influenciam as bactérias, que influenciam os vírus. Quando você envia um drone, você manda o drone com uma instrução, né? Então, quando você vai, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, quando você atravessa lá os abismos, os espíritos atravessam, né? O Padre Hipólito andando por lá, com André Luiz ensinando, ele vai nos mostrar abutres, animais que não são animais, são formas pensamento. Então, quando muitas pessoas pensam com medo, com ódio, elas dão poder, por isso que eu comparei a um drone, né? Dão poder a esse pensamento se agregar a pensamentos semelhantes, né? Desencarnados potencializam aquilo aos seres da natureza, que outras tradições espirituais chamam de elementais, são seres na evolução, que nós tinha que fazer uma antropologia no mundo espiritual e ainda não fez, né? Para descrever essas várias categorias. Todos esses seres, assim como os animais e aqueles que nos submetem, podem ser, digamos assim, hipnotizados. Eles são neutros em relação àqueles que são superiores a eles na evolução, né? Então, todos eles podem ser mobilizados também para causar mal. Então, você tem um sentimento, né? Um ser desencarnado, mal intencionado, né? Se une àquilo, consegue mobilizar certas energias que estão disponíveis na natureza, que são neutras no sentido que elas poderiam servir também para curar, para melhorar, né? Mas, assim, enquanto a gente, assim como a arma, a energia atômica, né? Então, o que acontece? Você tem a formação dessas egrégoras de pensamento que vão influenciar aquele ser simples, que é o vírus, ele vai mutar, né? É isso que eles chamavam de miasma. Então, geralmente, a explicação humana ela é muito monolítica, né?
Então, assim, quando a gente adere a uma corrente médica, a gente abandona todas as outras, né? Eu sou alopata, o outro homeopata, né? Mas as energias interagem, há energias invisíveis que influenciam a mutação celular, né? A cistiparidade, enfim, né? Você tem fatores invisíveis, né? Mas esses fatores estão alheios ao nosso controle? Não. Cada um de nós tem um mundo particular, representado pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós mobilizamos em torno de nós como campo magnético, né? E sem dúvida isso influencia a nossa imunidade. Se você aprender sobre imunidade na Terra, vai aprender que ninguém tem super imunidade. As pessoas têm, isso é muito importante falar, imunidade, né? Ou você tem imunidade, ou você tem imunidade ruim. Você pode estar imunossuprimido porque você é diabético, você está tenso, porque você está dormindo mal, que você come mal, né? Que você está tenso, que você está com medo. Então, o que acontece depois das grandes guerras? Você tem sangue derramado, você tem estupros, você tem contato estreito entre as pessoas, você tem má alimentação e você tem muito medo. E esse medo, principalmente, é que atrai as outras coisas. Quando você adoecer alguém na sua família, eu sei que alguns estão me ouvindo e estão passando por isso, né? Aqui em casa aconteceu assim, minha esposa adoeceu, na sequência eu adoeci. Em alguns momentos desse processo, nós estávamos na cama e as duas meninas, uma de 4, outra de 8, a gente não sabia como cuidar das meninas, porque não tinha força, né? O medo é desencarnar e as meninas ficarem sozinhas em casa, né? Você tem que mobilizar o celeiro da sua alma, eu dei o exemplo do José do Egito, né? Para que você consiga extrair de lá a fé que você juntou quando as coisas estavam tranquilas. Então, tudo espera a prova. Então, assim, por que o milho é plantado? Para um dia ele ser colhido. O trigo um dia tem que ser cegado, né? Então, primeiro vem a semente, depois vem a árvore, a planta, né? E depois vem o fruto. Então, se você está florescendo, o Senhor esperará colher, né? Agora, a colheita de Deus, isso é importante, é no tempo dele. Deus nos chama a plantar, mas o tempo de colher é com a divindade, né? E o tempo de nos testar é da divindade também, isso nós chamamos de prova. Então, às vezes, a prova é a solidão, né? Às vezes a prova é você estar no porta-malas de um carro que você foi assaltado. Naquele momento tem um solo sagrado de aprendizado. Nada disso dura para sempre. O Emmanuel comenta, um subsidiário da Torá, um texto, um Targum, né? É o nome que a gente dá para os manuscritos, que estão às vezes na literatura intertestamentária, às vezes eles são mais antigos, né? O termo Targum é manuscrito, copiado, né? Que fala que por um tempo Moisés renunciou a estar entre os seus, no palácio, aqueles que eram seus antes, no palácio do faraó, para estar com seu povo no deserto. Por um tempo, você passa pela experiência da cegueira. Por um tempo, você passa pela experiência da solidão. Por um tempo, você passa pela experiência do Covid-19. Ali é um solo sagrado. E você não vai, as raízes da sua alma não vão absorver bem a lição se você estiver desesperado, né? Quando você está nessa circunstância, há grande auxílio espiritual, né? Otávio, imagina a situação do planeta todo passando por esse processo de abalo, né, do psicológico das pessoas, né? Porque é uma situação que colocou medo em todo mundo, né? Aí envolve questões de medo de adoecer, medo da morte, a insegurança com relação ao futuro, muita gente impactada com a questão econômica, né? E imagina vamos dizer, a psicosfera da Terra, como é que não ficou, né? E essa hora é a hora que a gente tem mais auxílio espiritual, né? Eles estão bem próximos de nós, mas como nós não fazemos a sintonia, nós preferimos a sintonia do medo, né? O Emmanuel fala assim, entre os desesperados, quantos se apegam, se aferram à própria desesperação, né? Porque, assim, não sei se já aconteceu com vocês que estão me ouvindo. Na minha casa espírita, eu recebi uma psicografia do meu avô. Meu avô desencarnou em 2009, e assim, eu sonhei com ele umas 4 vezes durante a doença. O corpo fica muito fraco, né? E você começa a sonhar, ter sonhos conscientes. Quer dizer, eles estavam bem próximos de mim. Minha avó, que eu não tinha notícia, né? Tinha bastante tempo, né? E assim, a médium não sabia os nomes, me entregou todos os nomes. O antepassado lá de 50 anos atrás aparece nessa hora. Porque você está passando pela hora do teste, né? Estão dizendo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, não é? Nós vamos tirar a circunstância da dor, não. Você vai atravessar, mas nós estamos aqui.
né? Isso é um consolo muito grande, nos dando força para atravessar. É a metáfora do maná no deserto. Não te tira do deserto, mas te alimenta, né? Moisés bate o cajado, sai a água da vida eterna, que você tomando, você não sente sede mais. Quer dizer, pode atravessar o deserto, você não vai sentir mais sede, que é água espiritual. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então, assim, Jesus ora assim, não peço que lhes tires do mundo, mas os livres do mal. O mal é aquilo que a gente pode desenvolver em relação aos desafios que a gente enfrenta. A gente perde os bens materiais, a gente é convidado a esperar, né? Porque os 7 anos de pobreza, os 7 anos de seca do José do Egito, são um período de espera. A Torá é cheia desses ciclos. Atravessar o deserto, né? O Jacó esperando, né? Para casar, e não foi a mulher, era a outra, a Raquel, até que ele consegue casar. Quando ele casa, ele não consegue ter filho com a mulher que ele queria. Então, Deus sempre espere, aguarde, né? Assolo sagrado nas esperas. Eu trabalho muito isso no coração das minhas filhas, sabe, Felipe? A capacidade de esperar. Meu tio, avô, fazia artesanato no interior de Minas com bambu, taquara. E aí eu perguntava a ele, tio, o que é isso? Ele dizia assim, bem calmo, quando ficar pronto você vai ver. É mais ou menos a divindade, sabe? Mas você tem que confiar. Esse sentimento da confiança te leva a acordar, fazer o necessário, né? Eu tenho uma amiga, ela passou por um processo de separação. Eu fiz uma visita a ela, eu estou me recordando disso, já tem aqui uns 15 anos. Fui à casa dela e ela estava jantando, eu fui entregar um negócio a ela, uma coisa da universidade, ela estava com velas acesas, o vinho aberto, como se ela fosse receber o amor da vida dela, a casa impecável, incenso, né? Aquela coisa bem bonita, assim, e era para ela. É o prazer de estar consigo, né? Viver bem assim. Ela não tinha uma companhia externa naquele momento, mas ela estava curtindo a própria companhia. O prazer do silêncio, da reflexão, o gosto do alimento, né? Tem gente que come tão rápido que perde o sabor do alimento, né? Pessoa que bebe demais é a pessoa que não experiencia com intensidade, né? Uma taça de vinho basta, porque você intensificou o paladar, você provou o vegetal, você sentiu, você absorve a energia do vegetal, porque você está consciente. Então, por que se é isso para as coisas, assim, de prazer, né? Imagine para a dor. Os budistas destacam muito isso. Nós devemos estar conscientes diante da dor. Consciência significa poder escolher que sentimento desenvolver diante daquela circunstância, né? Se você está na senzala, e você está amarrado no tronco, como escravo brasileiro, o seu corpo está limitado, mas seu coração é livre. Vamos dar um exemplo aqui dos romances históricos do Emmanuel. Nós vamos ao livro Paulo e Estevão, vamos atravessar rápido aqui o filme, vamos diretamente ao momento da prisão do Estevão, o pai morreu na frente dele, a irmã desapareceu, imagine, você, patriarca, desencarnou na sua frente de forma violenta. A irmã, que você passa a ter cuidado dela, esse sentimento de masculinidade, que em nós é até mesmo às vezes tóxico, né? Você quer cuidar da irmã mais nova, mas a irmã foi levada, e imagine o que ele pensou que tinha acontecido com a irmã, né? E ele está nas galés. Quando ele senta lá, um companheiro dele judeu fala com ele, meu amigo, ninguém vive mais de 3 meses aqui. O que ele saca do coração dele? Ele diz assim, eu não estou aqui trabalhando para os romanos. Em qualquer lugar da terra, nós estamos trabalhando para Deus. É por isso que depois ele tem a chance de cuidar do superior, do senhor dele, doente. Ele adquire a doença, mas aquilo é a sua liberdade. Aquele que serve se liberta. Aquele que conta vantagens e perdas, ele não consegue prevalecer. Vamos refletir aqui. Quem é mais forte? O general nazista da Segunda Guerra que entrou, invadiu Paris e marchou sobre a cidade, mas depois, quando perdeu a guerra, fez desencarnar os seus filhos envenenados, matou-se a si mesmo e a sua esposa, né, por não conseguir suportar a derrota, ou aquela senhorinha de Quixeramobim, de Quixadá, de Cajazeiras, né, que o marido foi trabalhar no Acre, na época do ciclo da borracha, né, foi trabalhar em São Paulo, lá arrumou outra família, esqueceu que tinha família aqui, ela cria e estuda 12 filhos, com dignidade, enfrentando bandido, cangaceiro, plantando na terra seca, né? Essa é forte porque ela atravessa.
né? Eu conheci uma senhora que me contou que a família toda desencarnou no campo de concentração. Ela refez a vida dela em Nova York, né? Então, assim, força é isso, é você conseguir, independente das circunstâncias externas, prevalecer. Às vezes, esse prevalecer é o corpo carnal desencarnar, né? Mas você passar por esse processo com paz, com consciência, né? Porque o corpo, é André Luiz que usa essa metáfora, né? Nós vamos lá nos mensageiros, nós vamos nos missionários da luz, ele é um carvão. Hoje mesmo eu comprei um purificador de água com carvão, né? Então você passa a água por ele, fica ali um pouco de agrotóxico, fica ali impureza, né? Às vezes a impureza que o corpo tem que filtrar é tão grande que você tem que trocar de corpo. O carvão tem que ser trocado, né? Trocar o Muita filtro. gente que tá... O filtro, tem muita gente que está desencarnando agora e vai reencarnar rápido, que está desencarnando tranquilo, né? Ou nem vai precisar reencarnar, às vezes é a última... Eu falo muito com a Adriana Mello, uma grande amiga minha, foi quem cuidou de mim agora na doença, né? A Adriana Mello, que tem aquele trabalho com a microcefalia, uma cientista, que não se limitou simplesmente a descobrir, ela cuidou das mães que estavam passando pela experiência. Eu digo a elas assim, eu vejo essas crianças com microcefalia como espíritos mais elevados do que eu, porque eu tive que ter uma experiência reencarnatória longa, né, para que eu pudesse trabalhar a longo prazo. Para esses espíritos, às vezes o tratamento estético para a alma deles é só aqueles 3, 4 anos os que desencarnaram rápido. Resolveu, né? Tem uma mensagem, Humberto de Campos contando, que o Pedro estava desesperado porque prosperava Caifás, aquela gente tinha feito tudo de ruim para Jesus, né? E esperava que Jesus respondesse assim, nós vamos jogar um raio sobre eles, igual o João lá na frente da cidade dos samaritanos, né? Senhor, você quer que jogue um raio para queimar a cidade, né? E a resposta de Jesus invariável, eles viverão. Porque uma coisa é você com 20 anos, outra coisa é você com 45, depois que o filho morreu, depois que veio o câncer, depois que uma perna foi decepada num acidente de trânsito, né? Depois que você foi abandonado por aquela pessoa que você amava. Você tinha um contrato com a pessoa, você tinha fidelidade, mas o outro é livre. Ele pode simplesmente romper o contrato, até uma promessa antes de encarnar, pode ser rompida, e ele é livre, né? E quando a gente aceita a liberdade do outro, né, fica mais fácil a gente entender. Tem muita coisa na vida que a vida diz pra gente, Felipe, não. E eu queria destacar uma coisa aqui. Não nos iludamos, imaginando, por exemplo, se você queria passar num concurso e não passou porque estudou pouco, isso não é um não da vida, não. Isso é porque você estudou pouco. Se você está doente, que engordou, não fez exercício, comeu mal, não sei o quê, fumou, né? Isso é você. Eu não estou me referindo a isso aqui. Estou dizendo quando você fez tudo certinho, você orou, aí você recebe um não. Esse não aí, respeite, meu amigo. É o não de Deus. Né? Então a gente tem que aprender com ele. Nessa situação, a gente vê muitos casos que a gente pode até aplicar esse seu comentário, né? Quanta gente aí se isolou corretamente, quanta gente tomou todas as precauções, né? Mas eventualmente adoeceu também, né? Adoeceu como aquele que não teve nenhum tipo de responsabilidade de enfrentar, né? E aí vem o ensinamento de que era necessário, né? Sou eu sou uma pessoa bem disciplinada, sabe? Chego em casa, limpa a roupa, não entro com sapato, mas a minha esposa foi trabalhar de máscara, né? Mas uma série de policiais e pessoas entraram sem máscara, e assim, a máscara protege muito de quem está infectado, se ele está infectado, de não te infectar, mas você usando não protege 100%, né? E acabou adquirindo, né? E chegou em casa, eu tive todo o ciclo da doença, porque eu precisava disso, né? Eu precisava dessa experiência. Eu sonhei lá por novembro do ano passado, quando não havia ainda nem notícias, né, do vírus, que eu andava por uma cidade oriental. Na minha cabeça, quando eu acordei, pensei que era Tóquio. Só muito mais tarde eu pensei que poderia ser alguma cidade chinesa e vi que eu estava vendo caracteres em mandarim e também em cantonês. Porque, assim, a memória essa cerebral, você vai, quando você acorda, você vai perdendo, né? Mas quando a espiritualidade, eu tenho essa experiência, não sei se você tem também, quando ela quer que você se lembre, ela coloca cores mais fortes. Fica marcado, né? Então eu tive 3 sonhos assim. No primeiro eu sonhei que estava correndo por essa cidade com a minha esposa, fomos os 2 infectados aqui, e que havia túmulos no lugar de quarteirões. Eu entrava na universidade e havia túmulos no lugar de carteiras dos alunos, né? No outro sonho, que ocorreu uns 15 dias depois, eu estava em frente à estátua de Davi do Michelangelo.
E eu olhava para ela e admirava a arte. Quando eu virava para trás, feliz por estar na Itália, havia uma série de cadáveres de pessoas agonizantes nuas nas ruas, né? Finalmente, no terceiro sonho, eu sonhei com um cemitério. Eu andava pelo cemitério e havia nomes de famílias conhecidas, e os nomes eram em português, né? Era no Brasil. Se o cemitério fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não consigo precisar. Quer dizer, estava se formando no mundo mental, né, a experiência do padecimento, da prova, melhor dizendo, que nós passaríamos para o nosso engrandecimento espiritual. Eu tenho uma mãe da vida passada, né, que já se identificou em várias psicografias como tal, ela sempre me diz assim, quando eu recebo mensagem dela, eu fico mais atento, ela sempre diz assim: meu filho, aproxima-se o momento da sua elevação espiritual. Eu já sei que vem alguma coisa. É pancada, é pancada. Sofrimento é evolução acelerada. A gente não deve ver o sofrimento com vitimismo, sabe? É importante a gente não ter pena de si mesmo. Quem tem pena de si mesmo não cuida dos outros. A experiência da doença em família é assim, né? Você claramente pensa assim: se eu desencarnar aqui, quem cuidará das crianças? Então você não pode se amofinar, você não pode se enfraquecer, porque você tem que cuidar de outras pessoas. Ora, essa é a circunstância essencial para você não morrer, você não desencarnar rápido. Se tem alguém te cobrando, melhor ainda. Se tem alguém que não te compreende, te manda trabalhar, né? É isso que te faz saudável. Quanto mais você sentir pena de si mesmo, né? Não estou falando para você não repousar, não, mas quando você sentir energia, use essa energia para alguém além de você. Ainda que seja somente orar por alguém. Se você está passando pela desencarnação de um filho e tem alguém também passando, divida a sua prece pela sua dor com a prece por outro. Isso vai aliviar a sua dor, que essa é a lei. Quando a gente se enclausura na gente mesmo, nosso sentimento cresce mais de sofrimento, a gente se acha o último do mundo, mas quando a gente sai da gente para ver o sofrimento dos outros, né? E assim, o Emmanuel fala muito com a gente assim: o desencarnado não está poupado do sofrimento. Vocês pensam que esse meu avô, seu pai desencarnado, seu filho que foi antes de você acha que ele está tranquilo sabendo que você está com Covid-19? Você está sem trabalhar? Você está passando por dificuldades? Você consegue? Ainda que você tenha compreensão. Se a gente não fica tranquilo com os nossos parentes que estão do nosso lado, né? Imagine eles que já galgaram um entendimento um pouco mais amplo, né? E acontece com eles uma coisa, Felipe, estranha pra gente, sabe? A gente está preocupado que a pessoa está ficando sem dinheiro, vai passar por dificuldades materiais, né? Eles estão preocupados que a pessoa pensou em suicídio, porque ela traiu o casamento, que ela vai fez escolhas que a farão sofrer mais no futuro. A pessoa tem coisas que a gente faz na vida que a gente está empolgadíssimo, né? Que a gente está empolgadíssimo, mas elas vão nos causar sofrimentos muito maiores depois. Então é importante. Interferências infantis, né? Tomaram conta aí da sua palestra. É importante a gente entender que esses processos todos, por mais doloridos que eles sejam para nós, eles passam, né? Essas circunstâncias vão passar e vai ficar o aprendizado. A gente tem que tentar não capitular diante delas. O que é capitular diante da dificuldade? Capitular diante da dificuldade não é você ter medo. O medo faz parte do processo, né? Você pode ter medo e pedir forças a Deus. Chorar não é feio. Às vezes é bom, é catarse, né? Eu sempre digo para as pessoas: pegue um papel, você tem mágoa de alguém, escreva, permita-se escrever até coisa feia naquele papel, depois queime, faça catarse, permita-se ser humano, né? Adoecer é ser humano. Sabe quem sofre muito com a doença? Quem acha que é invulnerável, né? Quando um amigo meu amigo Érico Miranda, passou pela desencarnação do filho, né? É triste. Ele tem 3 filhos, o André desencarnou com 24 anos, com um infarto, que eles tinham uma tendência à trombose na família, que ele só descobriu com esse processo, né? E assim, visitar o Érico é saber que eu também posso passar por aquele processo, né? Ter solidariedade com alguém é saber, eu não sou melhor do que ninguém. Lembra do livro Boa Nova? Na hora que o Pedro vai lavar os pés, o Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e o Pedro diz: não, o meu pé você não vai lavar, não. E a resposta ali é fantástica. Não tem nos evangelhos, tem no livro Boa Nova. Humberto de Campos é quem conta pra gente. Ele diz assim: Pedro, em circunstância alguma, queira ser melhor do que os seus irmãos, né? Então, o sofrimento nos irmana. Nenhum de nós sabemos como atravessaríamos as circunstâncias que fazem capitular os nossos irmãos.
Uma vez, conversando com um grande amigo meu, Haroldo Dutra Dias, eu contei de uma amiga minha da evangelização infantil da Seja que havia suicidado. E aí ele pegou e a resposta dele foi fantástica, me ensinou bastante. Ele falou assim: ô meu irmão, ainda bem que a gente não passou pela circunstância que fez com que ela fizesse isso, né? Não havia qualquer julgamento, havia empatia, né? Então, é interessante esse sentimento da empatia, sabe? Do não julgamento, do amor, que compreende. Porque quando a gente se acha muito forte, a gente acaba capitulando em pontos que a gente é fraco, né? Então, quando a gente deve saber aquilo que a gente não dá conta, para a gente não enfrentar por livre e espontânea vontade, né? Mas quando a gente for desafiado, é importante que a gente responda também que Deus está querendo saber se a gente já evoluiu naquele ponto. Então, assim, desencarnou um filho, eu não posso responder rindo, né? Ninguém faz isso. A Torá nos diz que não é possível estar sempre feliz, mas é possível estar sempre em paz. Estar em paz é dar um sentido ao sofrimento e ao passado. Então, quando você escreve, quando você narra, eu acho que a historiografia tem esse papel, sabe? O historiador faz a catarse coletiva dos processos. O cineasta também, não sei se você já viu, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, e faz um filme, Rambo vai lá e salva todo mundo. O Bruce Lee, aquele filme, né, que ele invade a academia japonesa, né? E, na verdade, o Japão fez uma atrocidade na China, né? A pior que eu conheço histórica no desembarque de Nanquim. Mas, assim, quando você processa aquilo, você dá um sentido artístico, a arte tem esse papel, né? Você bota aquilo para fora, você se reconcilia mentalmente, né? A gente precisa fazer isso individualmente, a catarse na psicanálise tem esse papel, né? É importante você entender que Deus não faz nada errado, como diz o meu amigo Júlio Conrad. Deus não faz nada fora de lugar, não. Quando a gente entende isso, a gente começa a pensar, se Deus permitiu, né? Você vê, por exemplo, Jesus diante de Pilatos. Ele sabe que quem governa o mundo é Deus, é uma frase de Jesus no mundo de Boa Nova. Quem governa, você que está preocupado com a política, você que está preocupado, Jesus responde, quem governa o mundo é Deus. Né? Quem governa o mundo é Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diante de Pilatos disse, se você está aí nesse papel, é que Deus permitiu. Então você vê lá no Obreiros da Vida Eterna, você tem aqueles espíritos visitando as regiões trevosas, né? Pega outros livros também, você pega lá o Memórias de um Suicida, a obra Devassando o Invisível, Ivone, né? É quando eles chegam diante daqueles espíritos perversos, eles tratam esses espíritos, né? Baixam a luz e tratam esses espíritos com respeito, como se eles realmente fossem governantes daquelas regiões, né? É justa a compreensão, se Deus permite, eu respeito essa permissão, né? E é interessante, os cristãos primitivos estavam numa reunião, como a gente está fazendo aqui agora, mesmo que distante, né? Estavam lá nas catacumbas, tinha alguém falando muito querido. Chegava um soldado romano, cortava a cabeça da pessoa na frente de todo mundo. Ou então levavam a jovem para ser estuprada, as piores torturas, né? Porque era a violência que procurava despertar neles justamente revolta. Você sabe o Estado Islâmico? Corta a cabeça das pessoas para quê? Para você sentir medo. Eles sabem que isso tem poder, né? Na verdade, estão fazendo aquilo ali para você sentir medo, para você se perturbar. E é isso que os cristãos não conseguiram fazer com os cristãos. Porque eu falei do tronco, né? Preto velho amarrado no tronco e recebendo a chibatada, igual Paulo também teve um momento que ele está além daquilo e ele não sente mais, né? Então o coração do preto velho é livre. Então você também é livre, para você não se influenciar com a violência e não querer comprar uma arma. Porque senão os cristãos primitivos teriam comprado uma arma, vão todo mundo armado, né? Nós vamos enfrentar os romanos com a revolta. Espartaco fez isso, o escravo que se revoltou. Os judeus fizeram isso, né? Revolta de Judas Macabeu, a revolta sob Tito e Vespasiano, que os romanos arrasaram a cidade, Jesus prevê, né? Ai de ti, Jerusalém, porque tentou responder violência com violência. Não resistais ao mal, né? Quem teme o mal dá mais poder ao mal do que a Deus. Então a gente sabe que mesmo que nos parece mal, trabalha para o bem. Se a gente compreende isso, a gente, em primeiro lugar, está tendo fé no governo espiritual da terra e das nossas vidas. Então não importa a circunstância que você está atravessando, confie em Deus. Feche os seus olhos, respire profundamente, imaginando que a força vital de Deus está entrando dentro de você. Isso é um exercício até para o seu pulmão, né? E ao expirar, estou protegido por Deus. Deus cuida de mim. Muito obrigado. Quem realiza o que eu tenho que realizar é Deus. Quem me faz viver é Deus. Vocês pensam que a gente aqui
está com mais segurança de vida do que quem está na UTI com Covid-19? Né? A doença, meus amigos, não tem a ver com a hora da desencarnação. Tem gente que está saudável e desencarna. Tive um amigo, colega da universidade, né? Eu sofri um acidente com um carro, que eu fui levar a minha mãe, assim, 2, 3 horas da manhã, e antigamente o voo barato, em 2005, era esse, né, de madrugada, e em João Pessoa, eu moro em Campina Grande, 1 hora e 20 minutos, né? Chegou a curva da cidade de Fagundes, eu dormi mesmo, cochilei. O carro capotou umas 8 vezes, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Eu cheguei perto dele, eu cheguei já sem carro, de táxi, todo meio cheio de sangue assim, né? Sentei com ele, ele falou, tome cuidado, meu amigo, você tem que tomar cuidado, você tem que dormir direito, né? Despedi dele e fui dormir em casa, né? E ele saiu dali na lua de mel e desencarnou. Num acidente muito mais simples do que o meu. A doença não tem relação com a hora da desencarnação. A pessoa desencarna na hora que tem que desencarnar ou na hora que ele provoca, né? Mas a pessoa estando doente, ele está aprendendo alguma coisa. A doença indica algo que a gente tem que mudar, especialmente a doença crônica, aquela que é chata. Sabe, o lúpus, a psoríase, a artrite, a doença de coluna, o problema de fígado, sabe? Aquele problema de pulmão, a pneumonia recorrente, né? Então ela está ali dentro de você para te transformar, então a gente tem que se reconciliar com ela. O Chico dizia assim, eu não quero que tirem a minha angina, que eu já estou acostumado com ela. Ele sabia que é uma panela de pressão. Se você elimina a doença sem eliminar a causa, surge uma outra coisa. Ele dizia, se surgir uma outra coisa, eu não vou estar acomodado a ela. Pelo menos essa daqui eu já sei o que fazer, né? Porque quando você É o merece, que você Paulo, se Paulo cura. dizia que tinha um espinho na carne, né? Para Exatamente. lembrar o, né? E é bem diferente de cultivar o sofrimento ou desejar a doença. É importante a gente entender isso, sabe? Eu estou falando da doença que você não causou, que se você causou, você tem que parar de causar, né? Aquela que tem gente, eu vou dar um exemplo aqui agora. Quando a gente, estou me lembrando do meu amigo João Romário. João Romário vai daí de Fortaleza, né? Ele Uhum. vai confirmar para a gente que você vê lá no telescópio algumas estrelas que não existem mais. Chega para nós a imagem delas, a velocidade da luz, mas as estrelas já explodiram, se tornaram supernovas, passaram por processos que nós não acompanhamos devido à nossa distância delas, né? Às vezes, coisas que nós estamos passando são assim também. Então, você causou no passado a emissão de luz e ela ainda está chegando, mas você se transformou. Haverá um momento daquilo parar de ser emitido e você tem que ter paciência. A doença, às vezes, é assim, né? Então, assim, a gente sabe que o Chico foi lá, Inês de Castro, lá atrás na história de Portugal. Aquela do Inês é morta, né? Quando a Inês passou por aquele processo, né? Ela pode ter causado algum tipo de revolta, insatisfação, ela pode ter causado algo em alguém. Então, a angina do Chico aqui, como Chico Xavier, às vezes é um reflexo daquele tempo. Mas o Chico já era outro. Significa que quando passa aquilo, que aquilo é por um tempo, né? O Chico vai estar livre daquilo. Tudo que se manifesta no corpo, a gente deve ficar feliz, que está indo embora. Então, você vai no homeopata, ele fala com você assim, você está com uma doença de pele, meu filho, graças a Deus. Antes isso. Pior se fosse um órgão interno, né? Então, assim, os judeus diziam que a hanseníase, a psoríase é o mal que sai para fora, eczema, né? Está indo embora, aquele órgão grande que é a pele, né? Então, assim, é processos de purgação. Às vezes, quando você constrói um edifício muito grande de ilusão, o desmoronamento do edifício, quanto maior é o edifício, maior é o desmoronamento, né? Assim também é a doença. Então, às vezes, justamente quando você começa a curar-se espiritualmente, vem a doença com forma de limpeza, né? Algumas pessoas desencarnam nesse processo. Então, é por isso que eu perguntava ao Chico, meu irmão vai melhorar, vai se curar? Vai, o irmão desencarnado, né? O carvão do corpo físico vai filtrar e a pessoa... Então, aquela solidariedade entre a desencarnação e a encarnação tem que ser compreendida, né? Quando você educa o seu filho, você prepara o seu futuro, que com frequência você reencarna naquela mesma sequência reencarnatória. Se for, geralmente, né, o average, né, o padrão, a estatística é a gente, os espíritos informam, é a gente reencarnar na nossa descendência, né? Então, o Emmanuel fala muito disso. Então, o movimento espírita que você prepara agora te receberá posteriormente na evangelização infantil. Então, esse cultivo da infância é muito importante, né? Para que você consiga depois criar nós transformarmos o país, transformarmos o planeta, né? A regeneração começa nisso, que a gente está... Esses sofrimentos que as pessoas estão passando agora, não nos iludamos que nós não vamos nos sentir deprimidos. Você, como membro do gênero humano encarnado na Terra, você seria muito insensível
para não sentir a dor dos idosos que estão desencarnando sozinhos, sem poderem se despedir dos seus netos. Já pensou? Eu tenho uma criança de 4 anos, às vezes o choro dela quando está doente, a mãe está no plantão policial, é desesperador para o pai, né? Imagine o que é uma criança que não pode ver os pais, e não pode receber o carinho dos enfermeiros, né? Nós estamos passando por um momento de muito sofrimento, seríamos realmente muito insensíveis se nós, presos às nossas experiências de tranquilidade, desconsiderássemos tantos irmãos nossos que estão sofrendo. Por isso, todos os dias, às 18 horas, eu tenho orado contritamente por todos esses espíritos. E recordo que eu tenho um trabalho no Lar dos Idosos de Cajazeiras, quase na divisa aí com o Ceará, né? O Grupo Espírita, o Reencontro, que no final do ano passado, nós temos uma das médiuns, que é uma pessoa lá do interior de Cajazeiras, nunca teve experiência com o idioma italiano, mas eu cresci numa cidade que tem colonização italiana e tive uma tia italiana que me deixou até uma herança em Minas, né, ao desencarnar, desencarnou com mais de 100 anos, tia Teresa Magaton, e a tia Teresa, eu aprendi com ela algumas coisas, algumas expressões, e um dos primeiros desencarnados na Itália, né, aquela primeira leva de desencarnados, eu pude ver essa médium falar em italiano, né, conversar comigo em italiano, ela que não tinha acesso ao idioma italiano, né? Então, assim, antes de adoecer, para mim, Felipe, isso foi muito rico, né? As mediúnicas que nós participávamos já estavam, de certa forma, trabalhando no auxílio a esses espíritos, né? Esses sonhos que eu tive, de certa forma, eu devia estar trabalhando. Quando você deseja o bem da humanidade, você está engajado, você é chamado, né? Os médicos não estão sendo chamados, né? Não estão na linha de frente, então eu fico pensando como tem médico que não se solidariza com a experiência dos companheiros. Um amigo nosso de 43 anos desencarnou, aqui, chefe da UPA de Campina Grande, sabe? Esses dias, né? Então, assim, nós devemos sentir empatia, não devemos minimizar a doença, nem minimizar a experiência do sofrimento dos outros, né? Isso é um negócio importante. Quanto mais empático a gente é, mais forte a gente é. Maria de Nazaré. Tem uma pessoa aqui que quer mandar um abraço para você aí. Ei, Tito, tudo bom, meu amigo? Um abração. Rapaz, é muito bom lhe ver, mas é muito melhor lhe ouvir. Que prazer, obrigado, meu irmão. Você está assim meio fluídico, né? Eu quero lhe lembrar uma coisa, tem uma parte lá no Evangelho que diz assim, se fosse um homem de bem... Vaso ruim não quebra fácil, né? Muito bom lhe ver, meu irmão. Muito prazer bom. É todo meu. Nós oramos muito, pedimos muito a Deus para que você passasse, nós acompanhamos, né, nas nossas conversas, sua dificuldade, a sua doença, sua vontade de querer voltar a fazer isso que você faz com maestria, né? Eu não podia deixar de vir aqui, até não é usual a gente invadir o espaço do outro aqui, porque a gente tem uma divisão de dias, né? Mas hoje eu fiz questão de pedir permissão, Felipe, para estar aqui, para lhe agradecer de coração. Obrigado, irmãozão. Sinta-se abraçado. A casa de obrigado, João um abração. É a sua casa. Um abração no coração de vocês. Muito obrigado, meu irmão. E outra coisa... Eu que agradeço. Obrigado. Faça aqui agora a convocação para a gente ter uma série de falas suas, para a gente ir adentrando em temas diferenciados, que você tem um cabedal de conhecimento muito grande, e a memória é muito boa, como todo professor, né? O historiador também, né? E aí junta tudo, e a gente quer explorar você um bocado de vez. Então, eu vou lhe convidar outras vezes, tá bom? É um prazer, vai ser sempre à disposição. O Ceará é um estado maravilhoso, foi pioneiro em tudo de bom nesse país, né? Eu rezo para que o Brasil seja um dia Ceará, né? A gente teria a abolição da escravidão muito mais rápida, a gente teria a melhor educação pública do Brasil, né? Então eu tenho uma reverência muito grande por vocês, pela terra do Adolfo Bezerra de Menezes, né? Eu tenho uma relação espiritual com esse espírito tão grande, de gratidão. Como bom torcedor alvinegro, que todos sejamos Ceará, né? Valeu, irmão, obrigado, um abraço. Valeu, obrigado, irmãozão. Final de palestra aí. É um prazer, obrigado. Então, a gente tem que agradecer pelo lugar que a gente nasceu, né? Agradecer pela experiência política que nós estamos vivendo, que está nos ensinando, né? É importante abençoar, mesmo quem a gente é oposição, quem a gente está contra politicamente, porque a gente tem que respeitar a diferença, né? A gente tem que saber encontrar a virtude naquilo que a gente considera ruim, porque não tem ruim sem qualidade, né?
e nem bom sem defeito na Terra. Todos nós estamos na experiência da imperfeição, da pouca evolução. Nós não sabemos como responderemos às nossas dores quando elas vierem, né? Então isso nos leva a respeitar muito a dor dos outros, e isso é saúde. Saúde é humildade, saber reconhecer os próprios limites, né? Mas ao mesmo tempo a grandiosidade de Deus. Se Deus, quando eu estava passando aqui pela doença, né? Se Deus me auxiliou, eu, por exemplo, nasci em ambiente que eu não tinha condições materiais. Eu fiz uns 5 concursos, fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? Passei por dificuldades as mais variadas e sobrevivi até agora. Por quê, né? Eu passei por um acidente de trânsito grave e ele cuidou de mim. Por que agora seria diferente? A gente tem que tentar evocar no nosso coração isso. Porque assim, quando você passa por uma dificuldade, você esquece de tudo que Deus fez por você, sabe? É importante a gente ser grato, ter memória para agradecer a Deus. Olha, eu passei, então Deus também cuidará de mim nessa circunstância. Deus é fiel, Ele é generoso, Ele é bom Pai. Então Ele não me abandonará, né? Louvado sejas, igual o Jó, né? Os filhos morrem, Deus me deu, Deus tirou, tudo é de Deus, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, porque Deus, se Ele tira para te provar, mas aquilo tudo é seu, que você é herdeiro da saúde, da prosperidade, da paz, que não é uma prosperidade individual, é uma prosperidade coletiva, né? Então Emmanuel fala assim, não só para nós, mas também para os outros. Então, não é porque eu estou tranquilo na minha casa que eu vou esquecer de orar por aquele que está passando pela doença e pela dificuldade. O que eu principalmente não posso achar é que eu sou melhor do que os outros, né? Então eu estava lembrando da experiência. Oi. Tem aquela passagem do Salmo, né? Que o Senhor é meu pastor e não me faltará. E eu estava lembrando da Faculdade de Medicina de São Paulo, sabe? A gente interpreta como nada me faltará. Na verdade, Deus não me faltará. Né? Exatamente. Estava lembrando da Faculdade de Medicina de São Paulo, logo no final da Primeira Guerra Mundial, quando ela foi fundada, o Rockefeller, que é citado como espírito elevado, né, pelas doações que fazia pelo Emmanuel. Emmanuel tem uma mensagem dele que diz, um Rockefeller, você vê que o Rockefeller realmente, foi no Rockefeller Center lá em Nova York, quer dizer, Emmanuel reconhece esse cara aqui, ele fazia bem com a riqueza dele, era um bom rico, né? Ele financia a Faculdade de Medicina de São Paulo, e eles vão lá para John Hopkins estudar, né, lá no 1918, 17, 18, 19, e vem a gripe espanhola para o Brasil. Quase metade daqueles médicos jovens desencarnam, aquela comoção, que eles vão se dedicar e desencarnam no trabalho. A gente está lembrando deles agora, né? E eu estava orando pelos médicos lá de São Paulo, do Rio de Janeiro e da minha Belo Horizonte, e aí me veio a lembrança desses espíritos, auxiliando a percepção desses espíritos que desencarnaram lá em 1918, né? A formatura só ocorreu em 1919, porque a comoção pela morte de professores e alunos foi tão grande na linha de frente, né? E eles agora auxiliando. Então, assim, quem passou pela dificuldade geralmente vem auxiliar. A espiritualidade é solidária, as gerações são solidárias, sabe? A gente tem que valorizar muito, meu irmão, a nossa Fiocruz. Você pega o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e você vê o Estácio de Sá, retorna como Oswaldo Cruz, né? Enfrentando a sua missão tão difícil, né? Desencarna cedo com problemas nefrológicos, mas vence uma guerra no Rio de Janeiro. Já na geração seguinte, as pessoas procuravam a vacina. Veja que agora as pessoas querem vacina e não têm, né? Já faz um tempo que a gente está convivendo com isso. Mas foi necessário quase uma guerra para criar o hábito da vacina, mas ele tinha razão, a ciência triunfou. Se você é espírita, você tem que entender o valor da ciência. A ciência traz a misericórdia divina a nos aliviar os sofrimentos quando nós já merecemos, ou pela misericórdia divina, né? Então a vacina, né? A gente tem que pensar que é uma expressão da bondade de Deus. E os cientistas são médiums, que captam a inspiração. Pasteur foi um deles, né? O Pasteur, assim, todo dia eu agradeço espiritualmente ao Pasteur, sabe? Todo dia eu faço uma prece para o Pasteur agradecendo. Graças a isso você não desencarnou até hoje, porque assim, a gente podia ter desencarnado de tanta coisa que hoje em dia, então isso também será superado. A gente vai passar a aprender o que a gente tem que aprender, com Covid-19, né? Nós desrespeitamos os animais. A sociedade chinesa teve acesso a uma prosperidade maior, como ela está tendo hoje em dia. E o que acontece é que os chineses sempre consumiram animais acreditando nas propriedades, pedaços de corpos de animais, acreditando nas propriedades médicas desses farmacológicas, dessas substâncias, né? Então, antes, só as pessoas com mais dinheiro compravam esses implementos. E agora,
ficou mais acessível. Então os mercados cresceram incrivelmente, você tem ali o pangolim, um passarinho, um em cima do outro, as gaiolas, os fluidos, né? Nós desrespeitamos esses animais, nós cortamos a floresta. Então esse desrespeito à natureza retorna para nós. Desrespeito aos seres da natureza, aos espíritos elementares da natureza, assim chamados por algumas tradições, são os espíritos da natureza, né? Nós desrespeitamos, então, a revolta. Então, sempre depois do acidente da mineração em Minas, você tem um ciclo de febre amarela, né? Você tem um problema, né? Cortar a floresta é um desrespeito muito grande. A gente podia fazer de forma mais respeitosa, né? Mas nós buscamos o lucro. O Emmanuel fala assim, foge ao tormento do excesso. A gente está todo o tempo quebrando um equilíbrio, né? E toda vida que quebra o equilíbrio, a turbulência demora até se regularizar, né? Na Idade Média, logo depois das invasões mongóis, né? Você tem grandes pestes também, né? A peste bubônica devasta a Europa, né? 1/3 da população da Europa desencarna, é uma peste com consequências muito maiores que não havia. Mas mesmo assim, você pensar uma doença que mata em 3 dias, você pensa assim, o Covid-19, quando mata, está matando em 7, 8, a não ser que seja uma reação, né, de um asmático, de uma pessoa com diabetes, né, mas geralmente demora mais, e as pessoas não sabiam a causa, né, começaram a matar ratos, né, alguns perseguiam judeus, faziam pogroms e processos violentíssimos, né, de muito mais violência, né, e assim, a ignorância fazia com que as pessoas enfrentassem a doença na escuridão, né? Hoje em dia nós temos tantos processos que ajudam tanto, né? Nós temos que agradecer a Deus por isso. Louvar a possibilidade da ciência. Ainda que a ciência seja um braço materialista e não compreenda ainda as possibilidades espirituais, né? É com ela que nós chegaremos à compreensão. É um conhecimento análogo ao conhecimento do espiritismo, no sentido de que entende que existe uma só lei. Então nós estudamos as leis morais e o cientista estuda as leis científicas, né? Mas existe um só Deus, uma só lei, um só universo, né? Então a gente pode ter certeza de que nós somos irmãos, de que Deus cuida de nós e que nenhum processo de sofrimento nos vem ao acaso. Isso nos dá grande tranquilidade, né? Mas não imunidade, né? Não imunidade aos sofrimentos do mundo, mas solidariedade. Uhum. É diferente de você imaginar que vai a uma igreja e vai ficar blindado, né? O espiritismo não cria essa ilusão para ninguém. Você não sabe, se eu não sei, meu amigo Hector sabia, que o filho vai desencarnar antes da gente. Nenhum de nós, né? Pode ser o processo que a gente tem que enfrentar. Então agora a gente está juntando no celeiro para quando a gente for desafiado, a gente ter capacidade de enfrentar aquilo, né? É importante que a gente saiba aproveitar a vida, que a vida tem ciclos, né? A mãe fica um tempo com a gente, a mãe vai embora. Então, assim, a juventude fica um tempo com a gente, a juventude vai embora, né? Tem um tempo que a gente trabalha, tem um tempo que a gente aposenta. Então, há tempo para tudo sob o céu. Há o tempo da reconciliação, há o tempo da energia, tem hora que é necessário ser enérgico, né? Embora isso deva ser tardio. Mas os espíritos não nos falam da desnecessidade da energia, né? Ela deve ser o mais tardia possível, que a gente deve dosar a força. Eu aprendi muito isso na arte marcial na minha vida, sabe? Que a gente tem que dosar a força. Força demais, né? Tudo demais gera uma administração excessiva que gera um tormento. Então, se você tem bens demais, você não tem paz. Elimine da sua casa todo o supérfluo, né? Se você tem mais ar-condicionado que você precisa, você gasta mais energia elétrica do que você poderia. Então, você tem que ter o necessário, né? E agradecer por aquilo, e aí você tem paz. Você tem 2, 3 casas, você já está preocupado com a imobiliária, que está cobrando aluguel, né? Mas se você tem a casa que você mora e a dignidade da alimentação correta, né? Se você não come demais, você tem saúde. É importante. Saúde é um equilíbrio, não é uma coisa que te blinde. Por isso que eu falei da imunidade, né? Ninguém tem uma imunidade blindada, você tem uma boa imunidade, né? Que passa pelo histórico genético, que aí eu falei da gratidão aos antepassados, né? Você passa pelas pessoas que vieram antes de você. Então tem aqui índio, tem aqui africano, tem aqui alemão, tem aqui, né? Tem uma série de tradições que estão aqui representadas, né? Nesse meu fenótipo, nesse meu genótipo. Algumas dessas tradições não passaram pelo vírus novo agora, e aí ele te enfrenta e você não tem capacidade de resistir a ele. Quando os espanhóis chegaram na América, né? Havia índios fortes, grandes, que sucumbiam à malária, né? A varíola primeiro, né? E a sífilis chegou à Europa a partir, os europeus sucumbiram diante da sífilis, né? Então você olha para a pessoa, você não sabe o tamanho da imunidade.
É um processo interno. Vamos comparar isso com o espiritual? Você olha para alguém, ele parece plenamente feliz. Você pensa, fulano está na perfeita felicidade. Você não sabe o que se passa no coração. Você não sabe se ele está à beira da loucura. Emmanuel fala disso, né? Então, saúde não se manifesta exteriormente. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. Por isso que às vezes a gente perde o sentido da visão em algumas vidas, para a gente aprender a enxergar com o coração, né? Otávio, vamos dar uma passadinha aqui nos comentários das pessoas, né? Uma fala tão rica dessa, a gente tem que tentar absorver o máximo. O que é que tu pode dizer aqui para Ioneide, que pergunta por que é que morrer assusta tanto? Há certas respostas atávicas, biológicas mesmo, humanas, quando a gente entra no corpo físico, né? A gente de uma tradição biológica, por exemplo, os macacos que agem muito por instinto, eles têm medo de cobra. Desde pequenininho, desde o macaco, não é nem uma experiência cultural passada não, sabe? Tem a experiência cultural deles também, animal também passa cultura. Mas assim, você tem aquela resposta, então assim, ao instinto de preservação, a lei de conservação, te leva a conservar o corpo físico. O problema é o exagero disso, né? Então, na medida em que a sua consciência de ser imortal prevalecer, esse medo da morte vai desaparecendo. Né? Quando a gente vai cultivando com a meditação, com a prece, com a leitura, né? Ao longo da vida, se preparando para o momento da desencarnação. Eu falo no centro espírita, o pessoal perde muito medo, tem muito medo quando eu falo. Minha mãe, por exemplo, morre de medo quando eu falo. Eu falo com ela assim, mãe, depois aí que a gente chega a uma certa idade, a gente devia, não tem curso para casar, o pessoal não faz na igreja católica, né? Curso para desencarnar, sabe? Eu começo a desconfiar que quando eu estou passando dos 98, eu estou com a chance de desencarnar brevemente, né? Então eu já começo a fazer um curso, me preparar espiritualmente, né? Para a possibilidade da desencarnação. Igual o Gamaliel foi lá para o deserto, né? Ele diminui as atividades. É importante que a gente se mantenha ativo, para que a gente encare cada momento da vida de forma produtiva, né? Feliz, né? Então, assim, tem gente que desespera quando os filhos saem de casa, quando um filho desencarna, né? É necessário ocupar a mente com coisas diversas, de forma que você possa transferir afeto por um tempo, né? Sabendo que a experiência da desencarnação de um filho, a separação no casamento, só nos levam ao desespero completo quando a gente olha para aquilo com um olhar de fim de mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Isso aqui é o fim. Nada na vida é o fim. A fala de Maria no finalzinho do livro Boa Nova. Meu filho, isso também passa. Né? Tudo passará, porque nós somos imortais. Você não consegue morrer. Uhum. A primeira decepção que a pessoa tem com a ideia de suicídio, chega no centro espírita, você não consegue interromper sua consciência. Ela fica cada vez mais nítida, né? Com a desencarnação que ela fica mesmo. Você vê coisas que você não via, você vê pensamentos, você vê sentimentos, você tem acesso ao passado e ao futuro, né? Então, assim, desencarnar é gradativamente, não é na hora, né? Você vai aumentando a consciência, que o nosso corpo físico nos limita. Por isso que Emmanuel fala assim, por encarnações sucessivas nós nos sufocamos no corpo de carne, né? Para ganharmos o caminho da evolução espiritual. Ele ainda fala assim, às vezes a gente perde o caminho da casa espiritual para a gente encontrar o caminho de Deus. Às vezes a gente é chamado à solidão para a gente virar para dentro, né? Então agora nós estamos chamados à experiência de espere, meu amigo, espere. Que você estava acostumado assim, agora eu vou construir minha casa. Então, quando você me entrega, consultor, daqui a 6 meses, né? Agora eu vou fazer tal negócio. Agora, assim, eu não sei como será amanhã. Eu não sei como ficará a economia do Brasil, mas eu confio. E eu vivo plenamente o agora. Isso é uma lição espiritual que nós não teremos, eu acho, ao longo, de novo, da nossa encarnação. Com facilidade, né? Aproveitemos. A Ana Virgínia coloca aqui que a gente cresceu ouvindo que a morte é um mistério, né? Talvez até daí esse grande medo que é formado na gente, né? E que o Espiritismo nos desvela esse mistério, né? No século XV, quando os portugueses se lançaram ao mar, depois os espanhóis, depois os ingleses, né? É interessante que eles achavam que havia monstros no mar, né? Que derrubavam navios, cachoeiras, que a terra era plana, né? Infelizmente tem gente que acredita nisso, nessa inverossimilhança até hoje, mas o fato é que na medida em que eles foram se aventurando no mar, eles foram perdendo o medo, né? Nós, os espíritas, nós temos esse privilégio, nós vamos conversando com os desencarnados, né? Por isso que eu não gosto de centro espírita sem mediúnica, eu não consigo acreditar na possibilidade de um espiritismo efetivo sem contato com os espíritos. Esse contato tem que ser digno, ele tem que ser organizado, todos os métodos são necessários, mas a ausência de mediúnica em centro espírita é incompreensível. Você vira intelectual.
A experiência do espiritismo é a experiência do contato, para perder, para ganhar intimidade também, sabe? Para saber discernir que nem todos os encarnados vêm de Deus, para saber relativizar, filtrar o que vem do mundo espiritual com discernimento, você precisa experienciar. Ninguém desenvolve vidência sem exercer. Ninguém desenvolve psicofonia sem exercer, né? Então, o exercício da mediunidade, sem tanta pompa, circunstância, e tem que ter PhD para ser médium, né? Também nos ajuda muito, sabe? Porque a mediunidade é sempre refratada pela experiência do potencial anímico. Não tem jeito, né? Mas essa experiência não invalida a percepção mediúnica que deve ser exercida para que consiga maior fidedignidade, verossimilhança, que é o que nós conseguimos. Não conseguimos verdade com a mediunidade. Nós conseguimos verossimilhança. Porque o espírito transmite verossimilhança, você filtra com a sua verossimilhança, que nem o espírito que transmite, nem você, são perfeitos. A gente não é médium de Deus como Jesus, né? Então, assim, na medida em que a gente cultivar esse conhecimento sobre o mundo espiritual, eu não me refiro a um conhecimento intelectual. Eu, Otávio, eu fiquei sabendo que tem 9 camadas em cima da Terra, nós temos tantos corpos, né? Não é isso que eu estou me referindo, não. Estou me referindo ao conhecimento das leis morais que regem a desencarnação e ao conteúdo e as decorrências morais do sentimento da consciência da imortalidade. Por exemplo, frente à consciência da imortalidade, quais são as prioridades da nossa vida, nesse momento agora? Porque, dependendo do destino, muda a prioridade, né? A Alana aborda um pouco isso no comentário dela, quando ela diz que, por conta dessa situação da pandemia, né, essa provação, a gente precisa trazer para o presente as nossas ações e não ficar protelando, né? A gente está vendo que a incerteza no futuro está nos mostrando a necessidade de agir mais ainda no presente, né? Isso é felicidade, sabe, Alana? Porque eu descobri muito isso, assim. Viver o agora é a plena felicidade. Você não tem o peso da preocupação com o futuro, né? Você consegue relaxar com a sua família, né? Ainda você que está saindo de casa, está na linha de frente, sabe? A experiência de não fazer planos a longo prazo, de não ter uma viagem para fazer, sabe? É uma experiência muito boa, te leva a ficar em casa plenamente, a viver seu marido, sua esposa, seu filho, sabe? Em plenitude. Ficar mais tempo em casa, fazer comida. Para aqui em casa tem uns 4 meses, a gente deixou a empregada em casa, né? A nossa secretária do lar, para ela não correr risco, eu estou fazendo almoço e jantar todo dia, né? Minha esposa vai para a delegacia, que ela precisa trabalhar, eu assumi todas aquelas tarefas em casa, né? Isso está sendo maravilhoso. Eu coloco amor na comida que eu faço, eu estou valorizando a minha secretária do lar, eu estou vendo o tanto que ela trabalha, né? Porque eu ainda preciso ter, porque eu tenho 2 crianças pequenas, né? Mas, assim, em vários países que eu visito, no meu projeto de pesquisa em Portugal, na Espanha, né, eu vejo lá que as pessoas, nos Estados Unidos, que eu vou de vez em quando, as pessoas não têm mais isso. Às vezes é um resquício escravista que nós temos ainda, né? Até as relações que nós temos, a gente tem que aprender a ficar mais autônomo, sabe? A gente tem que aprender a fazer as nossas coisas. Não é porque alguém faz para nós que a gente deixa de fazer, não. Então é importante lavar o banheiro. Quando eu estou lavando o banheiro, eu estou agradecendo pela minha musculatura saudável, sabe? Estou passando vaporeto lá no banheiro, eu estou respirando aquele vapor, agradecendo pelo meu pulmão, sabe? E assim, a cama, eu dobro a cama, eu lavo o lençol num tanque mesmo, porque nem tudo você tem que lavar na máquina, tem coisa que você tem que sentir o cheirinho ali do sabão, sabe? É você começar a agradecer que essas coisas purificam. Meus amigos japoneses lá de São Paulo, são 3 tradições, o Aikido, que é uma arte marcial, o pessoal da Setinoye e o pessoal da Messiânica, né? Tem muito amigo oriental, eu dou aula de História do Japão na Universidade Federal de Campina Grande, e eu faço arte marcial desde 3 anos de idade. Esse é o tanto de amigo japonês e chinês que eu tenho, né? Já fiz Kung Fu, já fiz Aikido, já fiz Judô, já fiz Karatê, né? Eu gosto muito, faço Qigong, né? Já fiz Yoga, eu contei aqui para vocês, né? E aí o que acontece? Eles agradecem, eles batem enxada na roça, obrigado papai, obrigado mamãe. Trabalhar é porque você está saudável, né? Então assim, eu tenho 44 anos e estou aqui com vigor. Consigo me levantar depois de uma doença, ter tido dengue e covid ao mesmo tempo, que eu não aguentava levantar para ir na suíte, né? Então assim, se eu consigo, agradeça, não precisa outra coisa. Não lembro do que você ia fazer, agradeça pelo agora. Abrace a sua criança com aquele carinho, sabe? Abrace o seu idoso. Quanta gente está sem ver a mamãe e o papai, sabe? Se despediu pela última vez. Abrace e agradeça. Aproveite para fazer aquilo que o Evangelho com o Espiritismo nos ensina. As pequenas vontades. Leva a toalha para a mulher no banho, né? Às vezes a gente representa no corpo da gente, doenças. Então, doença de pulmão, às vezes, é alguma rusga que você tem com a esposa, com o marido, que representa órgão gêmeo, sabe? Às vezes você está querendo xingar alguém, aí você desenvolve uma hemorroida, uma doença de garganta, você está aprendendo alguma coisa para falar, né? Então, nesse momento agora, aproveite para se reconciliar, para ter paciência com o idoso que conversa demais, porque você começa a ter problema de ouvido, otite, que não quer ouvir.
Começa a ter que colocar aparelhos, sabe? Começa a agradecer, tenha paciência. Tem um livro chamado Pronto Socorro. Olha a pertinência do momento. Vocês conhecem esse livro? Não. Emana por Francisco Cândido Xavier. Dá uma olhadinha lá, quem está em casa. Vai abrir o livro assim, na hora que chegar lá, ele fala assim, a paciência, um bom exemplo de paciência é a pessoa que é perguntada diversas vezes a mesma pergunta, sobre o mesmo tema, e responde todas as vezes com a mesma gentileza, sem se irritar. Emmanuel define a paciência para a gente, né? E Jesus fala das 70 vezes 7 vezes. É quando você cultiva a espera, porque você sabe que a espera é um cultivo espiritual, né? Então, quando você está na fila do banco, e o banco demorando, e você com a máscara, preocupado que o outro está se aproximando demais de você, né? Aquilo é um momento precioso. O momento não existe em decorrência do que vem depois, ele existe por si. Você pode não existir um outro, né? O japonês, quando desencarna, ele escreve um poema, um haikaizinho para desencarnar, né? Você tem a plena consciência desse momento. Se você tem mais 20 minutos de vida, viva bem. O Confúcio, os seus analetos foram publicados no Brasil pela editora Martins Fontes. Ele diz assim: se viver bem ao amanhecer, não importa que morra ao anoitecer. Confúcio, Otávio, inclusive, não pensava na vida após a morte, ele mandava cultivar a vida presente, porque a outra decorre dessa. A Joseila pergunta o seguinte: todas essas pessoas que estão desencarnando por Covid já estava do planejamento delas, esse desencarne, né? Como a gente não é muçulmano, a gente não acredita no Maktub, né? Pode ocorrer que ao longo da encarnação a gente tenha mais ou menos uma época de desencarnação. Mas a gente pode abreviar essa época e a gente pode ter moratória encarnatória. Porque o jogo está acontecendo, né? Então tem uma história de um livro budista interessante, que eu me recordei aqui agora, é uma história alegórica, né? Fala de um homem que foi um fisiognomonista. Aquela pessoa que olha a fisionomia, como o corpo é reflexo da mente, ele fala o passado, o futuro, como a pessoa olha a mão, né? Outras pessoas têm outros processos. Na verdade, a gente sabe que tudo é mediunidade, né? Então, o que acontece é que ele disse para o homem que ele ia desencarnar no outro dia, tal horário. E esse homem, então, vendeu tudo que tinha, se desfez de tudo e foi esperar a desencarnação, né? No caminho para casa, ele passou em frente a um lago e havia uma série de... O lago tinha secado, coisa muito comum aqui no nosso Nordeste, né? E ele pegou os peixes que estavam no lado do açude que secou e conduziu, ficou com compaixão, conduziu para o outro lado e foi para casa esperar a desencarnação, né? No outro dia, passou o horário, ele tinha vendido tudo que ele tinha e não desencarnava. Ele foi lá reclamar com o médium, né? Com o fisiognomonista lá, o quiromancista, né? E ele disse, não, é porque alguma coisa você fez aí que mudou a situação. Então Ganhou é isso. um diazinho a mais, né? Não é? Às vezes você tinha... Eu fiquei sabendo espiritualmente, na vida passada eu fumava. Fiquei sabendo eu tive percepção de quem eu era na vida passada e ainda vi foto, né? Ele estava com um cigarro na mão, coisa que hoje em dia eu abomino, né? Não posso ter fumaça, eu acho que eu aprendi. Então, quem sabe, né? Estou fazendo uma hipótese aqui, essa pneumonia que eu tive pelo Covid, embora eu tenha cuidado da saúde a vida inteira, eu me alimento bem, faço exercício, não seja um resquíciozinho disso, né? Atenuado. Então, quando você faz o bem, você sempre está atenuando, né? Para você pagar com trabalho, é o que você faria. O que eu tenho que fazer agora, né? Senhor, eu quero ficar saudável para trabalhar. Prometo, né? Se pulmão saudável, eu vou fazer palestra, eu vou dar passe, vou usar a mediunidade cura, né? Eu vou intensificar o trabalho da mediúnica, não vou reclamar, não vou ficar fresco para cansar, né? Então aí a energia espiritual cresce e você se cura quando você quer ser útil, né? Quando você tem desejo de viver. Sempre digo sobre casamento, né? Como é que a pessoa começa a organizar uma vida junto? Planeje algo em comum. A Natália fez um comentário dentro dessa sua fala, que ela diz que tinha um problema, uma dermatite, né? Recorrente, né? Muitos episódios e tal, e desde que ela realmente se tornou voluntária numa casa espírita e está trabalhando, está se desenvolvendo nesse estudo e nessa divulgação do espiritismo, ela nota uma redução dos episódios desse problema, né? É o que você está falando, né? A questão da doença ser talvez o chamamento para a transformação, né? Eu tenho psoríase, e a psoríase tem me deixado em paz há um bom tempo. Na medida em que eu exerço a mediunidade cura, Otávio, você está falando isso, você vai lá e você dá o passe magnético, realmente eu faço isso, né? Eu não tenho onde fazer isso. Lave um idoso, cuide de uma criança, massageie alguém.
Aproveite as oportunidades cotidianas. Você chegar assim, você não vai chegar na rua, eu sou espírita, eu vou te dar um passe, né? Não é isso. É você conversar com alguém, a troca magnética, né? Então aquilo ali você está transferindo energia, você está se doando. Aquilo ali, os processos são vários. A pessoa pensa que a mediunidade tem só um caminho, né? Tem vários. Você limpa a cadeira no centro espírita, a pessoa, tomara que quem sentar aqui se sinta bem. A pessoa, você deixa um magnetismo na cadeira, aquele amor que você faz, a comida que você faz. A gente já limpa achando ruim quem vai tirar a cadeira do lugar, né? Quem vem aqui, que ao sentar nessa cadeira, a gente não sabe que... Vocês já ouviram esses casos, né? O médium pega a psicometria, pega um tijolo, lembrou de Herculano, Pompeia, né? Então, assim, tem gente que vai a lugares em que ocorreu suicídio. Não só porque os espíritos dos suicidas, alguns deles ainda estão ali sofrendo, você capta a psicosfera, o lugar tem uma atmosfera, o lugar que ocorreu muito suicídio, árvores, né? Vocês devem se lembrar, enquanto eu estou falando de histórias de acidentes de trânsito, em certos viadutos, em certas esquinas, chamada esquina da morte, não sei o quê, né? Lugar das 7 cruzes, aqui em Campina Grande, tem aqui, é a ladeira que eu estou aqui, ladeira das 12 cruzes, né? Houve 12 desencarnações. Então, assim, da mesma forma que fica esse eflúvio impregnado no local, que tem uma memória espiritual nos objetos e nos locais, né? Também o bom sentimento, o amor, né? Então você pega a Caminho da Luz, Emmanuel, ele diz que na Índia tem ainda a atmosfera dos Mahatmas que viveram lá, né? Espíritos tão elevados que ainda a atmosfera deles está lá. Olha assim, que eles saíram e aí depois teve conflito, teve tudo enquanto é coisa, mas ainda, então assim, o bem impressiona de forma muito mais intensa. Então, o bem que a gente faz, ainda que pequeno, a gente dá as pequenas migalhas de pão, Jesus reproduz aquilo, né? A boa vontade é essencial, é importante ter boa vontade, sabe? A paz na terra é prometida aos homens de boa vontade pelos anjos, aos pastores que são os trabalhadores, né? Então, na medida em que você tem boa vontade, você recebe a boa nova. Na medida que o coração se nega a trabalhar, né? Se alguém te pede para trabalhar, trabalhe de boa vontade. Faça tarefas que são aparentemente desagradáveis de boa vontade, né? O Ricardo Vardio, médico homeopata lá de Belo Horizonte, ele diz assim que o esforço cristão é de amar o não amável, que você enxerga naquilo a possibilidade de evolução espiritual. A Carol, Otávio, pergunta por que é que a gente sempre perde a paciência com as mesmas pessoas. Porque tem um histórico espiritual, né, dessa perda de paciência. Geralmente são pessoas que você tem necessidade de reconciliação. Então, às vezes, você nem sabe a razão pela qual tem pouca paciência com a pessoa. É aí que você tem que cultivar mesmo, que aquela pessoa é seu caminho de cura. Quanto mais você investir naquela reconciliação, melhor, sabe? Não significa ficar com o homem que te bate. Ficar numa circunstância, né? Perdão não exclui a vigilância. Mas significa não desejar... Está lá no Evangelho, não desejar mal. Lembra lá do Evangelho? Satisfazer-se com o bem que ocorre outro. Eu adoro aquelas preces do final do Evangelho com o Espiritismo. Ação de graças pelo bem ocorrido a um inimigo. Tem lição maior do que isso, né? Ação de graças pelo bem ocorrido ao inimigo, né? Então, assim, eu já tive, quando você tem oposição política a alguém, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, você tem uma tendência a sentir-se mal em relação àquela pessoa, e às vezes até desejar mal, a gente é humano, né? É importante a gente fazer o sentido contrário. Não quer dizer que você vai colaborar com um político que está fazendo coisa errada, né? Mas você não pode desejar mal, porque isso te envenena, é tomar um copo de veneno. Se você quer se curar, eu pensei isso agora, quando eu estava com Covid e dengue ao mesmo tempo, né? Você tem que sentir bem, você tem que desejar o bem para as pessoas. A mágoa mantém a doença em você, né? O mau relacionamento mantém a alergia, que significa atrito. Aí dá o problema na pele, né? Quando você aceita aquilo trabalhando de boa vontade, não quer dizer que você vai achar aquilo agradável, não se peça o impossível, né? Trabalhe com os possíveis. Hoje eu consegui não desejar mal para fulano. Hoje eu consegui, que a pessoa pensa que a relação com a mãe é aquela coisa boa, né? O pessoal vai trabalhar no lado dos idosos, é o idoso que te canta, é o idoso que fala palavrão com você, né? Tem o idoso, que é um amor, que foi abandonado pela família, esse é o seu conceito de idoso, raramente você encontra. É o que ninguém suportou, sabe? É que lá a gente não tem só gente pobre, não, lá em Cajazeiras, a gente tem gente rica que foi abandonada, sabe? Porque se tornou, às vezes, insuportável para os descendentes, né? Mas é ali que você exerce a paciência. Quanto teria feito bem para aquele filho não ter abandonado o idoso no lar de idosos? Ter convivido, às vezes, por 5 anos, seria a libertação espiritual dele, aquele espírito com o qual ele tinha que reconciliar, que estuprou na infância, que bateu na mãe na frente dele, né? Não pensem que a mágoa surge do nada, não. Tem casos que você tem ojeriza pela pessoa e é lembrança do passado, aí é mais fácil de trabalhar, sabe?
O pior é quando você não tem o benefício do esquecimento. Vão ao seminário litero-musical Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No final, né, vocês vão encontrar lá Altair Veloso contando a história, você já viu, Felipe? Do Abacuntá. É um africano que veio para o Brasil e, como escravo, trabalhou para um senhor muito tempo, se afeiçoou ao filho do senhor morreu, desencarnou, o senhor acabou cortando o braço dele, que gangrenou, né? E, no final, acabou a escravidão, o senhor estava abandonado na cama e com uma espécie de Alzheimer, vendo lá os desencarnados escravos que ele tinha matado com tortura, e ele pensou em sair também, mas ele olha para trás e pensa assim, que compaixão me deu, quem ia cuidar daquele homem? O homem cortou o braço dele, o homem com frequência vendia os filhos, ele sentiu compaixão, terminou a vida cuidando dele, né? Então, assim, a gente tem que aprender esse amor, por isso que os africanos subiram. Tem gente que tem preconceito com as entidades africanas e índias do Brasil, eu não entendo isso, né? Porque, assim, você queria que o senhor de escravo evoluísse? Né? Geralmente quem evolui é quem sofre. Eu acho que as pessoas esperavam, nas mediúnicas, as mensagens dos portugueses que dizimaram os índios, né? Dos invasores. Em gigantes espirituais que reencarnaram aqui na condição de escravos, né? Estão aqui nos protegendo, né? E tudo mais. E nós devemos orar nesse momento. Eu tenho orado pelo Oswaldo Cruz, né? Nosso Carlos Chagas, nosso André Luiz mesmo, uma das encarnações dele parece ter feito parte desse processo, né? Para que eles nos inspirem, porque a espiritualidade é solidária, né? Quando eu vou dar aula, às vezes eu vejo, tipo professores de história no começo, que já desencarnaram. Às vezes o dia que eu estou mais cansado, eu olho para trás, eu vejo. Quando eu tenho evidência objetiva, não sei se acontece com vocês, eu me assusto. Eu não sou médium objetivo o tempo todo, minha evidência é mais subjetiva, né? Aí arrepio o braço, o cabelo, que já é black power mesmo, ele sobe um pouquinho, né? Porque eu fico naquela experiência. Um dia na aula, o aluno professor, você arrepiou inteirinho, né? Eu vi um ex-professor que eu tinha me protegendo, sorriu para mim ainda. Você esfrega o olho e continua vendo, né? A evidência objetiva é assim. Você esfrega o olho, é uma experiência estranha, porque você tem uma experiência biológica mesmo, corporal, né? Diferente, e você continua enxergando, né? Mas ele se faz ver. Eu aprendi isso também. Não sou eu que estou vendo o desencarnado. É o desencarnado que está se fazendo ver. Está te dizendo alguma coisa. A gente tem que saber ler os sinais, né? Tem que saber qual é o sinal da pandemia para a gente. Qual é a mensagem, né? Qual a mensagem da pandemia para a gente? Tem a mensagem coletiva e tem a mensagem individual, né? Otávio, a gente já está passando aqui de 1h30 de conversa, já estamos explorando demais a sua boa vontade. É um prazer. A gente agradece mais uma vez a tua disponibilidade. Os Obrigado, comentários aqui são só elogios, umas brincadeiras aqui querendo saber qual era a sua profissão para você ter tanta memória. Professor de história. Professor de história. Nada melhor do que um professor de história para contar essas histórias maravilhosas. Obrigado. E aí eu te peço para tu fazer a nossa oração de encerramento de hoje. Senhor e Mestre Jesus, reunidos juntos, com o coração sintonizado na querida cidade de Fortaleza, cidade histórica do nosso país e desse estado maravilhoso que um dia abrigou a encarnação de Adolfo Bezerra de Menezes, nós oramos, Senhor, por todos aqueles que sofrem nesse planeta. Ora especialmente pelas crianças que estão sozinhas, chorando os seus avós, pelos avós que sentem saudade dessas crianças, pelas crianças já adultas que sentem falta dos pais, pois todos nós, Senhor, carecemos de um colo, de um cuidado. Ora o Senhor por aqueles que não conseguem respirar, para que sejam aliviados e sintam a liberdade espiritual, mesmo que signifique para eles a liberdade do corpo. Ora o Senhor pela saúde espiritual daqueles que são insensíveis, daqueles que fazem pouco da doença e da experiência dos outros, daqueles que estão agressivos e desejando o mal, daqueles nossos inimigos desencarnados que ainda não conseguimos conquistar para o nosso coração, pedindo ao Senhor a saúde espiritual necessária para que encarnados ou desencarnados consigamos trabalhar, consigamos servir-te, e que esse prazer de servir-te afaste de nós qualquer interesse pessoal, para que no fluxo do vosso amor possamos ser como a flauta oca que produz a música maviosa do amor e da compaixão de Deus. Que assim seja, Senhor. Abençoa todos os lares que nos ouvem agora. Que assim seja, meu irmão.
Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Agradecendo a presença de todos que nos assistiram hoje, desejando a todos uma boa noite. Boa noite, irmão. Semana. Fiquem com Deus. Um abraço no coração. Jesus abençoe vocês.